Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós entregamos, Senhor, a vida do Policarpo em Tua mão, Senhor. E te pedimos, Senhor, que ele diminua para que Tu cresça nesse momento, Senhor. Para que ele venha ser instrumento do Senhor aqui nesta noite, Senhor. Que a palavra dele, meu Pai, possa entrar nos nossos corações e que nós possamos sair daqui. E aqueles que fiquem transbordados de Ti, Senhor. Assim eu te entrego a vida dele. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Muito feliz de estar aqui de novo. Na última vez que nós estivemos aqui, falamos sobre a reforma que o Senhor faz no nosso corpo, colocando material novo, pintando aquilo que um dia foi sujo de branco em nossas vidas. E hoje eu queria falar um pouco sobre Cristo estar na gente. E o texto que nós vamos ler está em Gálatas 2, versículo 20, no finalzinho e o início do versículo 21. Minto, 19 e 20. Gálatas 2, 19, parte B e 20, parte A. E a palavra... Todos acharam? A palavra vai nos dizer assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Somente essa parte. E repita comigo: já não estou crucificado com... Aí no final fala: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Durante... eu estava montando essa mensagem, veio essas duas palavras muito fortes na minha cabeça: estou com Cristo e depois Cristo em mim. Existe uma diferença muito grande que eu queria retratar hoje nos exemplos da vida de Pedro. Que se nós formos olhar, Pedro tem muito a ver com a gente é impossível, é ignorante, a gente é para frente, age, pensa, faz as coisas sem pensar, igualzinho a Pedro. E o interessante do exemplo dele é que em momento nenhum, por esse jeito dele, Jesus o desprezou. Então isso me dá certeza que, independentemente da minha ignorância, independentemente da minha falta de educação que eu posso ter durante o meu dia, que nós podemos ter durante o nosso dia, o Senhor Jesus não vai nos ignorar, mas pelo contrário, Ele vai nos fazer vaso de honra na casa dele, vai nos fazer pessoas novas debaixo da presença dele. O interessante é que nesse texto estou crucificado com Cristo. Para mim estar crucificado com Cristo, eu tenho que estar ao lado de Cristo, morrendo na cruz, correto? Então, para mim me crucificar com Cristo, eu tenho que ir com Ele até o Calvário, até o Gólgota, até o lugar da caveira, até aquele local de morte. E quando eu for lá, eu vou do jeito que eu estou. Vou correr ao lado dele, vou ouvir aquilo que ele ouvia, e chegar lá, tudo aquilo que eu sou tem que ficar ali, para que Ele possa fazer algo novo nas nossas vidas, para que Ele possa trabalhar em nossas vidas. Porque se nós chegarmos ao Calvário, ao local da morte, e voltarmos com tudo que tem lá para baixo, Cristo não pode entrar, porque nós ainda não fomos crucificados com Cristo. A morte de Cristo levou o corpo de carne dele, e a sua ressurreição trouxe à tona o Espírito do Senhor que habita hoje em mim e em você. E ainda frisando essa parte de estarmos com Cristo, podemos simbolizar sobre aqui hoje. Eu estou aqui com o Newton, com a Lidiane, estou com vocês, mas eu não estou dentro de ninguém, correto? Então, aqui é o exemplo que entra o exemplo de Pedro. Pedro estava com Cristo durante os seus 3 anos e pouco de ministério. Pedro caminhou com Cristo, Pedro viu o milagre de Cristo, Pedro viu Cristo fazendo água virar vinho, Pedro viu Cristo andando sobre o mar, Pedro viu Cristo ressuscitar Lázaro. E mesmo assim, não foi suficiente para que Pedro tivesse o caráter de Cristo. Por quê? Porque ele não foi no Calvário ainda com o Senhor para deixar aquele Pedro arrogante, aquele Pedro impulsivo, aquele Pedro que não tem nada para oferecer para a gente lá. E isso retrata muito eu e você.
Porque Jesus hoje, nós baseamos Cristo como a igreja do templo, mas às vezes nós estamos servindo mais o templo do que a igreja dele, que somos nós. Às vezes nós estamos dando um valor muito grande para a placa da igreja, estamos deixando de dar o valor necessário para aquilo que a igreja realmente é, eu e vocês. E se nós não chegarmos no Calvário com Cristo nesse momento, entregar também essa paixão, vai ser difícil de Cristo entrar na gente, vai ser difícil de Cristo fazer algo por mim e por você, porque eu ainda estou agarrado naquilo que me prende na carne, que é o que? Às vezes uma amizade errada, que é às vezes uma má companhia, igual na aula que eu vou dar amanhã. Tem um versículo que fala, nem tudo tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E o que o inimigo está tentando usar para nos tirar desse sacrifício que nós vamos levar na cruz e deixar lá, é o que convém, é o que é lícito. Por quê? Hoje, o que nos desvia não é o namoro, o que nos desvia não é uma amizade ruim, o que nos desvia do foco não são as coisas que nós podemos fazer, mas é a nossa cabeça em esquecer da necessidade de ir no Calvário diariamente, porque todos os dias nós vamos acordar homens 100% carne, e para que nós possamos experimentar desse Deus que é 100% Deus, nós temos que realmente morrer para o nosso dia a dia. E isso não está incumbido somente a quem faz tratamento ou a quem está na leite do hospital, principalmente nós que estamos carregando uma mensagem tão poderosa, que tem poder para salvar a alma de quem não conhece a salvação. E nós vemos que mesmo estando em Cristo, com Cristo, Pedro ainda errou muito. Pedro foi o primeiro a ter revelação de Deus, de quem Cristo era. Porque Jesus começou a perguntar, quem eles dizem que eu sou? Uns diz que você é Elias, um dos profetas, outra pessoa. Aí eles perguntam para os discípulos, Jesus pergunta para os discípulos, e vós, quem pensais que eu sou? E ele vai dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E logo em seguida Jesus vai falar, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Deus que está no céu. Então naquele momento ali, aos nossos olhos, nós podíamos entender, nossa, Pedro está cheio de Deus. Mas aí no decorrer da história, Jesus começa a falar que ele teria que ir para Jerusalém, e tudo aquilo que ele teria que sofrer. Aí Pedro começa, não Senhor, não vai, não vai, não vai, não vai. E o que Jesus fala com Pedro? Aparta-te de mim, Satanás. No mesmo tempo que Pedro teve uma revelação grandiosa de quem era Cristo, logo em seguida, ele tropeçou nas suas próprias palavras. Ele já queria impedir o propósito de Cristo na vida dele. E assim nós somos quando nós não morremos em Cristo. Porque nós vemos o nosso irmão sacrificando algo mais pessoal dele, para conseguir chegar onde ele quer, nós vamos falar assim, não faz isso não, fica só aqui comigo, aqui que tá bom. A gente não precisa de expandir o reino, somente eu e você entrando lá, está tudo certo. Mas quando a gente começa a entender que o Evangelho é maior do que somente nós estarmos aqui, e que o propósito dele é alcançar também quem está lá fora, a nossa cabeça começa a mudar, e o meu coração começa a desejar, não, eu tenho que ir para aquela cruz lá, porque está na hora de eu morrer, está na hora de eu fazer alguma coisa, para que eu possa fazer valer aquilo que Deus está fazendo por mim, que é oferecer uma salvação tão imerecida igual nós temos. Porque a Bíblia relata que Jesus veio para os judeus, veio para os seus, eles não receberam. Então, após isso, o Senhor deu o direito de todos nós herdarmos a terra prometida do Senhor, herdarmos o reino de Deus e governar junto com os seus. E o engraçado é que morrer com Cristo, ao meu ver aqui na palavra, aquilo que eu orei, aquilo que eu busquei, demorou não somente Cristo morrer, onde que Pedro negou 3 vezes antes de acontecer, mas nos 40 dias em que os discípulos passaram orando. Porque após a morte de Cristo, Pedro ter se desviado do caminho, a qual ele ainda não conhecia por dentro, mas somente aquilo que ele via e ouvia, ele passou um certo período isolado dos discípulos, ao qual quando eles foram visitar o túmulo, o anjo disse, vai e chama Pedro,
e aos discípulos. Deu um ênfase muito grande em falar primeiro o nome de Pedro, porque Pedro já não, a minha interpretação, Pedro já não se tinha como um discípulo de Cristo. Por quê? Porque ele negou. E isso tem vindo muito forte na nossa cabeça, porque nós negamos a Cristo todos os dias, correto? Quando nós escolhemos pecar, quando nós escolhemos voltar para da onde que Cristo nos tirou. Mas o anjo está sempre avisando: ei, Policarpo, Lidiane, qual que é o seu nome? Carlos, e o seu? Webert. Ei, vem, Webert. Vem. Vocês não estão perdidos não, vem. Você lá de trás, o do Cajão. Alex, vem. Você não está perdido não. E isso é o que o anjo tem falado conosco. Porque independentemente se nós negamos Cristo todos os dias diante dos nossos pecados, sempre tem um mensageiro dele falando: ei, a sua vida é importante para Cristo. Vem para cá também. E após ali o aparecimento e a ascensão de Cristo, foi o momento de todos os discípulos morrerem, ao qual, se eu não me engano, eles passaram 40 dias em oração. Acho que o período é esse mesmo. Entre a ascensão e o Pentecoste foram em torno de 40 a 50 dias. E na hora que eles entraram no cenáculo, começaram a bater na porta. Os judeus estão querendo matar todos os cristãos. Vocês vão fazer o que aí? Aí Pedro e os discípulos: não, nós vamos orar. Porque o anjo falou que ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, agora que eu já fui restaurado em Cristo, meu coração arde por aquela palavra. E hoje nós escolhemos ficar em Jerusalém. Em Jerusalém, eu costumo dizer que é a nossa congregação, a qual Jerusalém que vocês vivem hoje é aqui. É um lugar de perseguição. É o lugar que vocês vieram para morrer. E foi isso que aconteceu. Não estou falando carnalmente ou palpavelmente, mas aqui é o local onde a Cristolândia tem mostrado aquilo que vale a pena de vocês abrirem mão para viver. Aqui é onde a Cristolândia tem mostrado, sobre todas as pessoas que vêm aqui pregar, o projeto dos missionários da Igreja Batista, que vem cá e te ensinar para vocês um novo caminho, um caminho que vale a pena traçar, porque é a mesma coisa que eu falei da minha última vez, eu falo hoje, eu também já usei droga, e eu usava muito, bebia demais, não morri porque a mão de Deus me protegia, antes mesmo de eu conhecer, porque eu atravessava o estado, praticamente toda a nossa região, às vezes bêbado, às vezes dormindo no volante, ida e volta, e não morri. Então eu sei que Deus me guardou para mim poder estar aqui hoje. Assim como na trajetória de vocês, Deus os guardou para estarem aqui hoje. Não pensa que a vida de vocês, por mais que vocês possam ter cometido erro lá fora, tenha sido em vão, não. Porque se elas fossem em vão, com certeza vocês não estariam aqui hoje. Vocês estariam num lugar pior. Mas aprove a Deus escolher nossas vidas para estar aqui hoje, glorificando e louvando o nome dele. E durante aquele período ali de 40 dias em incessante oração, eu fico imaginando ali os discípulos com as mulheres orando e aquela porta batendo. Estão procurando vocês para que vocês morram. E eles pararam de orar? Não. E bateram de novo. Ei, estão te procurando para que vocês morram. E eles pararam de orar? Não. Eles tinham tudo para correr. Porque hoje, se alguém bate na nossa porta e fala assim: ó, fulano está querendo te matar, nossa primeira atitude é meter o pé para outro lugar, correto? E aqueles não. Eles perseveraram para que a salvação chegasse a mim e a você. E ali daqueles 40 dias, foi aonde os discípulos levaram a sua carne ao Calvário. Porque foi ali que eles morreram. Porque se aquela porta ali fosse aberta, antes deles terem morrido totalmente para si, na hora que a porta abriu, depois do vento impetuoso, estava cada um correndo para o seu canto. Mas quando eles escolheram morrer e se entregaram em oração a Cristo, o Espírito Santo veio, como relata em Atos 2, encheu toda a casa, e eles começaram a falar línguas repartidas como fogo, onde cada um dos visitantes de Jerusalém ouvia na sua própria língua. E ali nós podemos entender que foi naquele momento que Pedro começou a dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então o Pedro não dizia, aqui no caso quem escreveu essa epístola foi o Paulo, mas eu quis pegar esse exemplo porque esse é um exemplo mais claro para nós de como ela se cumpre em nossas vidas. Então nesse momento Pedro podia dizer: não, agora Jesus Cristo mora em mim. Por quê, Policarpo? Porque o Espírito Santo entrou na minha carne. Aonde que a física fala que não podem habitar dois corpos no mesmo espaço,
vem Jesus e quebra ela e habita dentro de mim e de vocês. E ali nós começamos a ver qual que é a realidade da vida em Cristo. Porque Pedro poderia estar com Cristo ali e falar: não, tá bom aqui só os discípulos, né? Tá bom aqui só nossa igreja reunida aqui. Mas Pedro abriu a porta do cenáculo e começou a falar: varões galileus, ninguém aqui está embriagado, ainda são 3 horas da tarde, não, minto, é 3 horas ao meio-dia, não me lembro de cabeça o horário. Nós estamos cheios do Espírito Santo. E começaram a citar quem foi Jesus. Pedro, que era ignorante, começou a citar o Antigo Testamento e começou a decorrer até Jesus Cristo. E antes dele terminar o sermão, as pessoas já estavam comovidas, impactadas sobre quem era Jesus. Então Pedro não teve nem como terminar o seu primeiro sermão. E ele nem fez apelo, igual nós costumamos fazer durante os cultos. Mas aquelas 3.000 almas vieram a Pedro e falaram: como nós podemos aceitar esse Cristo? E Pedro vai falar: creia e seja batizado em nome de Jesus. Aqui nós começamos a entender o que é Cristo em nós. Cristo em nós vai nos dar capacidade para poder anunciar algo novo, algo realmente bom. Porque se eu for anunciar minha vida aqui, vocês vão embora, vocês nunca mais querem Jesus. Mas se eu começar a anunciar a vocês aquilo de bom que Jesus tem feito em mim, vocês também às vezes possam ter: não, eu quero Jesus que aquele rapaz lá gordinho serve, porque ele está me falando algo e alguma coisa está queimando o meu peito. Se para ele teve esperança, para mim também tem esperança. Então aquele Jesus também serve para mim. Aquele Jesus é quem eu realmente quero. E vamos ver que um pouco mais para frente, Pedro começa a fazer as boas obras em Cristo. Não somente anunciar o Evangelho. Em Atos 3 vai começar a citar que quando eles iam subir ao templo a orar, tinha um coxo sentado pedindo esmolas. E o coxo sentado olhou para eles e disse: dá-me esmola. E Pedro e Tiago falaram assim: olha para nós não temos nem ouro e nem prata para te dar. Por mais que hoje as igrejas tenham se tornado igrejas ricas, o ouro e a prata dela para mim não muda nada. Não que eu tenha uma vida financeira boa, porque eu também passo aperto demais. Mas o salário que nós vamos ganhar do nosso trabalho, ele vai passar a ser suficiente para nós, porque nós não estamos agarrados às coisas que nós apalpamos, às coisas que nós podemos ter, mas nós estamos agarrados naquele anseio de ver Jesus voltar e nos buscar. Nós estamos agarrados naquele anseio de ver o Senhor vir e nos levar para Ele. Porque hoje em dia, carro, por mais que a gente passe aperto para conseguir, a gente vai lutando, junta o dinheirinho, junta outro e compra. Mas carro dá uma despesa doida, por isso que eu estou nem querendo comprar carro de novo, misericórdia. Casa, hoje em dia o governo tem facilitado muita coisa, mas por mais que ainda seja difícil de pagar, ainda há uma esperança para a gente ter a nossa casa própria. Moto, tudo quanto é tipo de bem, a gente soa, trabalha e consegue. Mas aquilo que Cristo tem para oferecer para nós, foi aquilo que Pedro ofereceu para o coxo. Porque não adianta nada a gente vir cá, o pessoal da Cristolândia vir cá e pagar um salário para cada um ficar aqui. Se eles não te oferecerem aquilo que Pedro e Tiago ofereceram para aquele coxo. Prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu te dou. Levanta-te e anda-te. Ali naquele momento, aquele coxo era incurável. Para aquele coxo ele não tinha jeito, igual a minha vida e a sua vida. Para quem está lá fora nunca tem jeito. Mas para quem está aqui, que começa a conhecer esse Jesus tão bonito, esse Jesus tão amado, você começa a criar uma esperança, porque a palavra de quem vem lá de fora dói demais nos nossos corações. E eu sei porque no início da minha conversão eu escutei isso a vida inteira. Falava: o Policarpo indo para a igreja, ele deve estar caçando mulher. O Policarpo indo para a igreja, ele deve estar drogado. E foi isso que os meus amigos falaram comigo no dia que eu falei: larguei tudo. Eu falei: você está drogado, Policarpo? Bebeu e foi para a igreja? Eu falei: não, só tive um encontro com Jesus. Não precisei de mais nada. E logo depois, em Atos 3 para Atos 4, Pedro vai começar a falar novamente ao povo sobre as obras
que Jesus fez, sobre quem era Jesus, sobre aquilo que a Escritura apontava para Jesus, e citou os profetas, citou a Torá, e chegou naquele momento ali, mais 2.000 pessoas foram acrescentadas ao rebanho do Senhor, a tal ponto que Pedro negou sua vida, que ao ponto dele ser morto, ele não quis ser crucificado como Senhor e morreu numa cruz de cabeça para baixo. Esse Jesus a qual eu anuncio, ele é o único que tem capacidade de mudar as minhas obras e as suas obras. Ele é o único que tem capacidade de mudar a maldade do meu coração e a maldade do seu coração. Estava falando ali com o Andrés antes da gente vir para cá, que a gente vem para cá trazer alguma coisa, mas é a gente que sai daqui abençoado, porque vocês estão passando aqui um período de dedicação, a qual correria do dia a dia, eu não consigo, creio eu que quase ninguém aqui consegue, porque a gente está com a cabeça tão turvada das preocupações lá de fora, que até mesmo para a gente tirar um período longo para orar, longo que eu digo de 30 minutos, é difícil, quanto mais passar 2 horas orando. Aí você pensa, mas e no sábado? Não, no sábado tem que arrumar a casa, no sábado tem que passar roupa, no sábado eu tenho que lavar roupa. Aí no domingo? Não, no domingo eu tenho igreja de manhã, de tarde eu vou almoçar com a minha mãe, ou com a minha sogra, ou com os meus filhos, quem tiver filho. Aí chega 2 horas da tarde, né, Nilton? Você quer o quê? Ó? Você quer bater na cama e dormir. Isso aí é de lei. Então o nosso tempo vem ficando curto, e nós temos que aproveitar o privilégio que Deus tem nos dado, como a missionária falou. Se vocês estão aqui hoje é porque Deus tem um propósito na vida de cada um, e é esse propósito que tem que manter as suas vidas de pé, e é esse propósito que vocês têm que guardar no coração, para que quando vocês virem aquilo que vai fazer vocês voltarem para a velha vida, vocês dão meia volta para trás e voltar, porque não é feio dizer não. Feio é você querer ser forte, na hora que você chegar de frente com aquilo que te confronta para a velha vida, você se entregar. Isso é feio. Mas dizer não para aquilo que te leva para trás é a coisa mais bonita que existe. Porque se nós não começarmos a dizer não para as ofertas de Satanás, nós vamos vir aqui, passar o período aqui é 1 ano ou 2 anos? Nós vamos ficar aqui 2 anos e vamos voltar lá para fora. Mas eu sou muito orgulhoso para dizer não para alguma coisa. Eu sou muito orgulhoso para assumir que eu morri para Cristo. Aí vai passar um certo tempo, vou passar mais 2 anos aqui. Isso vai tirar um pouco do meu tempo com minha família. Isso vai tirar um pouco do meu tempo com aquelas pessoas que eu amo. Então, quando vocês estão tendo a oportunidade, que lá fora ninguém dá, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer um Deus que pode mudar a situação de vocês, pode abençoar a vida de vocês de tal maneira que as pessoas vão falar, se não for Deus que fez aquilo dali, eu não sei quem foi, porque só Deus tem poder para fazer na vida daquele pessoal que eles têm feito. Eu agradeço a minha oportunidade.